Você já se perguntou por que, mesmo trabalhando tanto, parece que você nunca sai do lugar financeiramente? Por que algumas pessoas conseguem construir riqueza aparentemente sem esforço, enquanto a grande maioria mal consegue pagar as contas no fim do mês? A resposta pode ser mais simples e ao mesmo tempo mais chocante do que você imagina. A verdade é que a maioria das pessoas está presa em um ciclo, uma série de armadilhas financeiras invisíveis que foram projetadas para mantê-las exatamente onde estão, na corrida dos ratos. Hoje, vamos expor as 5 armadilhas financeiras que mantêm as pessoas comuns na pobreza. E eu garanto, ao final deste vídeo, você não apenas reconhecerá essas armadilhas, mas terá um mapa para desarmá-las, uma por uma. A primeira e talvez a mais perigosa armadilha é a mentalidade de curto prazo. Vivemos na era da gratificação instantânea. Queremos o celular do ano, a viagem dos sonhos, o carro novo, e queremos agora. O problema é que essa mentalidade nos cega para o poder do tempo. Pense comigo. Segundo dados do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro está se aproximando dos 80 anos. Isso significa que você provavelmente terá uma vida longa, mas a sua vida financeira produtiva é muito mais curta. A maioria das pessoas só começa a pensar na aposentadoria depois dos 40 ou 50 anos, quando o tempo já não está mais a seu favor. Elas trocam décadas de tranquilidade futura por alguns momentos de prazer imediato. Elas financiam um carro em 60 vezes, sem perceber que estão comprometendo 5 anos de sua capacidade de investir. Elas parcelam uma viagem em 12 vezes, e quando terminam de pagar, a memória daquela viagem já se foi, mas o dinheiro que poderia ter sido investido e multiplicado também se foi. A armadilha não é o desejo de ter coisas boas, mas a incapacidade de adiar a gratificação. A pessoa que escapa dessa armadilha entende que cada real gasto hoje é um real que não estará trabalhando para ela amanhã. Ela paga a si mesma primeiro, investindo uma parte do seu salário antes mesmo de pensar em pagar as contas ou gastar com lazer. Ela entende que a verdadeira liberdade não vem do carro que você dirige hoje, mas da tranquilidade de saber que seu futuro está garantido. Isso nos leva diretamente para a segunda armadilha, a normalização da dívida ruim. Nossa sociedade nos ensinou que ter dívidas é normal. Financiamento imobiliário, financiamento de carro, empréstimo pessoal, o limite do cheque especial, a fatura do cartão de crédito, parece que todo mundo deve alguma coisa. E aqui está a armadilha. Nós paramos de diferenciar dívida boa de dívida ruim. Dívida boa é aquela que coloca dinheiro no seu bolso, como financiar um imóvel para alugar ou um empréstimo para expandir um negócio lucrativo. Mas a grande maioria das pessoas se afoga em dívidas ruins. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, um número alarmante de famílias brasileiras está endividada, muitas delas com contas em atraso. O cartão de crédito se tornou uma extensão do salário, o cheque especial, uma reserva de emergência. Pagamos juros absurdos, que no Brasil estão entre os mais altos do mundo, para consumir coisas que perdem valor com o tempo. Imagine que você paga R$ 2.400. Em 10 anos, com o poder dos juros compostos, esse dinheiro poderia ter se transformado em dezenas de milhares de reais se estivesse investido. A armadilha é pensar que todo mundo faz, então não tem problema. Mas a verdade é que ao pagar juros, você está transferindo sua riqueza, seu suor e seu tempo para os bancos e instituições financeiras. Você está trabalhando para enriquecer outros, não a si mesmo. Sair dessa armadilha significa tratar a dívida ruim como um veneno para sua saúde financeira e criar um plano agressivo para eliminá-la o mais rápido possível. A terceira armadilha é sutil, mas destrutiva. A inflação do estilo de vida. Você finalmente consegue aquela promoção, um aumento de salário ou começa um novo emprego ganhando mais. Qual é a primeira reação da maioria das pessoas? Mudar para um apartamento maior, trocar de carro, jantar fora com mais frequência, comprar roupas mais caras. Isso é a inflação do estilo de vida. Seus gastos aumentam na mesma proporção que sua renda. O resultado, você continua exatamente no mesmo lugar, vivendo de salário em salário, só que agora com um padrão de vida mais caro e, consequentemente, mais difícil de manter. A armadilha é a crença de que eu mereço. E sim, você merece, mas você merece mais do que luxos temporários. Você merece segurança, paz de espírito e liberdade financeira.
A pessoa que escapa dessa armadilha pratica o que chamamos de viver um degrau abaixo. Ao receber um aumento, ela não aumenta seus gastos. Em vez disso, ela aumenta seus investimentos. Ela direciona 100% desse dinheiro extra para seus objetivos de longo prazo. Ela entende que a diferença entre sua renda e seus gastos é a semente da sua riqueza. Quanto maior essa diferença, mais rápido sua árvore da liberdade financeira irá crescer. Manter o mesmo padrão de vida por 1 ou 2 anos após um aumento salarial pode acelerar sua jornada para a independência financeira em uma década. Chegamos à quarta armadilha, e esta é sobre conhecimento: a ignorância financeira deliberada. Muitas pessoas tratam finanças como um assunto complexo, chato ou até mesmo assustador. Elas dizem, não entendo de investimentos, isso não é para mim, ou deixo isso para o gerente do banco. Essa é uma das armadilhas mais convenientes. Ao se declarar ignorante, você entrega a responsabilidade pelo seu futuro financeiro para outra pessoa. O problema é que ninguém cuidará do seu dinheiro melhor do que você mesmo. O gerente do banco tem metas a bater e muitas vezes os produtos que ele oferece são melhores para o banco do que para você. Deixar seu dinheiro na poupança, por exemplo, é garantir que você está perdendo o poder de compra para a inflação. Dados históricos do Banco Central mostram que, em diversas janelas de tempo, a poupança rendeu menos que a inflação oficial. Você está literalmente ficando mais pobre ao tentar ser seguro. A armadilha é a passividade. Sair dela exige curiosidade e atitude. Hoje, com a internet, o conhecimento financeiro está mais acessível do que nunca. Canais no YouTube, blogs, livros, podcasts, não há desculpa. Você não precisa se tornar um especialista em Wall Street. Você precisa entender o básico. O que são juros compostos, a diferença entre renda fixa e variável, como montar uma reserva de emergência e como diversificar seus investimentos. Dedicar 1 hora por semana para aprender sobre finanças pode ter um impacto maior na sua vida do que anos de trabalho duro sem direção. Finalmente, a quinta e última armadilha: a falta de um plano claro. Pergunte a uma pessoa comum quais são seus objetivos financeiros. As respostas costumam ser vagas. Quero ser rico, quero ter uma vida confortável, quero me aposentar bem. Isso não é um plano, é um desejo. Um desejo sem um plano é apenas uma alucinação. A armadilha é a falta de especificidade. Sem um alvo claro, qualquer caminho serve, e geralmente o caminho que seguimos é o do consumo e da dívida. A pessoa que constrói riqueza opera de forma diferente. Ela tem um plano escrito. Ela sabe exatamente quanto quer acumular e até quando. Por exemplo, eu quero ter R$1 milhão investidos até os 50 anos para ter uma renda passiva de R$6.000 por mês. Com um objetivo claro como esse, a matemática se torna sua aliada. Você pode calcular exatamente quanto precisa investir todo mês, considerando uma taxa de juros realista para chegar lá. Esse número se torna seu guia. Ele te ajuda a dizer não para gastos desnecessários. Ele te motiva a procurar formas de ganhar mais. Ele transforma um sonho distante em um projeto de vida concreto e alcançável. Sem um plano, você está apenas à deriva no oceano financeiro, sujeito às marés do consumismo e às tempestades das crises econômicas. Com um plano, você é o capitão do seu próprio navio, navegando com propósito em direção ao porto seguro da sua independência financeira. Então, aí estão elas, as 5 armadilhas: a mentalidade de curto prazo, a normalização da dívida ruim, a inflação do estilo de vida, a ignorância financeira e a falta de um plano. Olhe para a sua vida financeira hoje. Você consegue identificar alguma dessas armadilhas em ação? A boa notícia é que, uma vez que você as vê, não pode mais desvê-las. O conhecimento é o primeiro passo para a liberdade. Comece pequeno. Escolha uma armadilha para desarmar esta semana. Cancele uma assinatura que não usa. Leia um artigo sobre investimentos. Calcule quanto você precisa para sua aposentadoria. Cada pequena ação é um passo para fora do ciclo da pobreza e em direção a uma vida de verdadeira prosperidade e escolha. Se este vídeo abriu seus olhos e te deu um novo fôlego para transformar sua vida financeira, não guarde isso só para você. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, o mais importante, inscreva-se no canal para continuarmos juntos nessa jornada. Porque a riqueza não é sobre ter muito dinheiro, é sobre ter o controle da sua própria vida.